A paz, pessoal. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, o escritor vai abordar sobre o medo. E esse é o tema que eu quero falar com você hoje. Mas antes disso, compartilha, comenta, se inscreve para que essa palavra chegue a outros corações e seja alcançado pelo poder da palavra de Deus, que tem o poder de transformar, mudar vidas, restaurar. Isso eu creio, eu tenho certeza que você já passou por isso e crê. E tudo aquilo que é bom, a gente deve compartilhar. A Bíblia diz sobre os discípulos com Jesus logo após a multiplicação de pães e peixe. Olha só o que diz a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu aos seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem para o outro lado do mar, enquanto ele se despedia da multidão. Mais um pouco à frente, no versículo 26, os discípulos já estavam no meio do mar. E a Bíblia diz assim, quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma. Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse, não tenham medo, coragem, sou eu. O que é que eu quero dizer com você através desta palavra? O medo hoje tem clausurado muitas vidas e muitas pessoas em diversas situações. Esse episódio aqui, na verdade, Jesus estava querendo treinar os discípulos de acordo com a vivência, seguindo a Ele. Isso mostra que seguir a Jesus não é um mar de rosas. Seguir a Jesus ou ser cristão, na realidade, exige renúncia, passaremos por dificuldades, por provações, e ao tempo todo, Jesus estará testando a nossa fé através de diversas situações. E com isso, vai começar a se manifestar algumas emoções na nossa vida. Algumas situações vai chegar a nos dar medo. Eu não sei o que você está passando. Um exemplo, se uma pessoa recebe um diagnóstico médico e o diagnóstico, o ultimato diz assim, olha, você só tem tanto tempo de vida, né? O seu caso é terminal, né? Não tem mais o que fazer. A pessoa que vive uma vida normal, uma vida diária, ela vai tomar um susto e a primeira coisa que ela tem é o medo através daquilo. Vai buscar outras ajudas, sem saber o que fazer. Outro caso seria na morte de alguém, né? Por algo que aconteceu e a pessoa vai ficar desamparada. Se essa pessoa que ficou viva depende de outros, como aquela viúva de Naim. Dependia, o filho morreu, já estava sem marido, era viúva. O que faz? Nesse caso aqui, os discípulos, na realidade, estavam obedecendo a ordem de Jesus. Veja, a ordem de Jesus. Jesus quem disse para eles atravessarem do outro lado, para ir para o outro lado. Chegando do outro lado, teria milagres, prodígios, maravilhas, muitas coisas iriam acontecer, mas a travessia ali era necessária. Estrategicamente, Jesus disse, vão para o outro lado, enquanto eu vou despedir da multidão, após a multiplicação, e depois eu vou ali no monte orar e falar com Deus. Os discípulos estavam lá, entraram no barco, obedeceram a ordem, chegou um certo momento da noite, eles de tanto remar, já fadigados, sem saber o que fazer, já, e olha que eram experientes, eram pescadores, estavam ali sem saber o que fazer, porque o barco já ia a pique, o barco já estava afundando. Então, o que é que veio diante daquela situação? Por que o medo vem? Porque foge do controle. Todas as vezes que foge do controle, uma situação que venha causar algo nocivo à nossa vida, vem o medo. Todas as vezes que a gente acha que não tem solução, saída, resposta, algo que possa vir resolver aquela situação, vem o medo. E agora, o que fazer? Porque é muito bom quando nós temos o controle de todas as coisas. É legal quando a gente está ali, no fio, segurando o fio, segurando o novelo, para que a situação não venha desandar. Mas e quando Deus permite uma situação para que tire o seu chão? É porque você tem que aprender a voar. Os discípulos precisavam, sim, aprender a ter fé. Já tinham visto, recentemente, antes daquele episódio, uma multiplicação de pães e peixes para mais de 5.000 pessoas, homens, fora mulheres e crianças. Então eles precisavam acreditar mais em quê? Jesus prova através dessa situação o seu poder sobre a natureza e sobre todas as coisas. Ele tem poder para ordenar vento, mar e tudo a se aquietar. Jesus estava vindo ali de encontro aos discípulos, estavam desesperados, não sabiam mais o que fazer. O barco, o medo limitava eles ali. Poderiam se jogar na água? Poderiam se jogar na água. Já que eu vou morrer mesmo, vou me jogar na água, né? Já está afundando mesmo,
deixa eu acabar com a minha vida. Isso não é a solução para a sua vida. Jesus vai permitir chegar algumas coisas ao limite para testar a sua fé. E ainda que o barco venha a afundar, acredita, Jesus está no controle de tudo, do barco, do vento, da água, do mar e da sua vida. A Bíblia diz que até os fios dos nossos cabelos são contados. Quem dirá? Será que ele não conhece o que vai acontecer com você daqui a 10 anos, daqui a um ano, daqui a uma hora? Então, a tua vida, a tua casa, a minha vida, a nossa vida pertence ao Senhor. Você esteja passando alguma situação, alguma turbulência, está aí me ouvindo, essa palavra é para você. Não desanimes e não tenha medo. O medo quer te clausurar, o medo quer paralisar você. Essa é a função dele. Medo até um certo ponto, ele é bom. Você não vai sair andando no meio do rosto jogando na frente de um carro. Eu digo pessoas em sã consciência. Você não vai sair no meio da rua, subir num alto prédio difícil e jogar de cima a baixo. Por que você não vai fazer isso? Sem equipamento de segurança ou tudo mais? Porque tem um medo que te limita. Você sabe que não pode fazer algumas coisas porque dá um certo medo, aquilo te freia. Até um certo ponto, a dosagem, isso é normal ter medo. Mas medo excessivo que deixa você enclausurada aí dentro do quarto, você enclausurado aí nessa situação, você sem saber o que fazer, pensando em tirar até a própria vida, porque não vê fim, não vê resposta, não vê solução. Jesus está te dizendo através dessa palavra, como ele disse para os discípulos, olha, não tenha medo, tenha coragem, sou eu. Jesus se apresenta para você. Ele tem a resposta para a sua vida, ele tem a solução para a sua vida, para este problema, para esta doença, para essa dificuldade, para tudo que você está passando nesse momento. Não é o fim. Muitas das vezes Deus permite situações como essa, eu vou repetir, para testar a sua fé, aumentar a sua fé. Não, não é para te matar, é para te fazer mais forte. Então acredita, Deus ele usa assim o medo também, esses momentos para testar a tua fé. Não deixa que o medo venha te sucumbir, não deixa que essa situação venha te sucumbir. Faça igual Pedro. Em seguida, quando você lê, nos outros versículos você vai ver, Pedro ele disse, se é o Senhor mesmo, manda que eu tenha contigo. E é aquela passagem que eu sei que você conhece, se você não conhece eu explico para você. Naquele momento, quando os discípulos estavam ali naufragando, com medo, aterrorizados, espantados, Jesus veio andando por sobre as águas, mostrando seu controle, domínio e soberania sobre todas as coisas. E quando os discípulos viram ele, disse assim, é um fantasma, ficaram assustados. É assim mesmo. Quando a gente está com medo também, a gente começa a chegar a coisa que não é, que parece ser, mas Deus vai fazer essas escamas cair dos teus olhos para que você veja a Cristo, a Jesus, você veja a presença de Deus no meio desta situação, dessa turbulência, desse tornado que você está passando. Pedro, vendo Jesus, ele diz assim, ó, se é o Senhor, manda eu ter com você, então deixa eu ir até você. Jesus vem, Pedro, ele vai até Jesus, começa a caminhar sobre as águas, a certo ponto ele começa a afundar. Mas como Deus que veio caminhando sobre as águas, como é Jesus que veio caminhando sobre as águas, ele também socorre aquele que está afundando. Se a água estava batendo na cintura, no peitoral de Pedro ou no pescoço, eu não sei lhe dizer. Mas a Bíblia diz que ele estava já afundando. E ele grita, Senhor, socorre-me. E Jesus de prontidão pega Pedro, conduz ele novamente, tira ele ali, leva para dentro do barco e traz a calmaria dizendo para o mar, aquieta-te, para o vento, cessa, para, e tudo volta ao normal, para que os discípulos venham a aprender. Mas porque Deus permite isso tudo, você precisa ter uma fé mais solidificada. A sua fé precisa aumentar. A sua fé não tem que ser uma fé somente do dia 5, do quinto dia útil do mês que vai cair o seu salário, que você sabe que vai cair o seu salário. A sua fé tem que ser uma fé mesmo convicta, aquela fé que está descrita em Gálatas capítulo 5, versículo 22, onde Jesus, ele ensina, onde a palavra de Deus ensina, Paulo diz sobre a questão do fruto do Espírito, né, que é o amor. E uma das coisas que está descrita também ali, as suas virtudes, é a fé. Essa fé convicta que Jesus disse para os discípulos, ó, se vocês tiverem fé, você pode dizer para o monte, transporta-te daqui até lá, entendeu? E isso lhe será feito. Então você precisa que essa fé seja aumentada. É aquela fé, não a fé somente de Marta, que acreditava que Jesus estava ali, Marta e Maria e Lázaro, e Jesus chega e diz que aquilo ali não é para a morte, mas é para a glória de Deus.
mas quando a gente tem Jesus todo dia na nossa casa, estamos habituados, acostumados a receber a visita de Jesus, a sentir a presença de Jesus, a ter Ele juntamente conosco, e quando vem uma situação difícil, ou até mesmo de morte, a gente não sabe o que fazer. Cadê a sua fé? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Jesus disse: não temas, sou eu, tenha coragem. Então, que essa mensagem fortaleça a tua fé, aumente a sua fé. Não fique aí parado, não fique triste, não fique desanimado, não fique prostrado, como que tudo acabou, porque disseram alguma palavra, porque você perdeu alguém, porque uma situação inusitada te machucou muito, ou algo que vem acontecer, que aqui eu não estou citando, mas que atingiu a sua alma. Acredite, sobre a alma, quem conhece muito bem é Jesus. Foi para isso que ele veio ao mundo, para dar salvação às nossas almas. Ele disse, para encerrar: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E vocês encontrarão descanso também para a vossa alma. Não importa o que acontece ao seu corpo, às vezes você pode estar fragilizado, ou conhece alguém que você cuida e está passando por isso. Mas fica tranquilo, Deus, ele é específico em preservar a alma do ser humano. E Jesus veio para isso, para salvar aqueles que estavam perdidos e precisando, os doentes e necessitados. É por amor à minha e à tua alma. Que Deus te abençoe, que você fique firme na promessa, que você não fique enclausurado no medo. Não deixe o medo te sucumbir. Jesus te diz: não temas, sou eu que estou contigo no controle dessa situação, do barco, do mar, da sua vida e de tudo. Ele diz que todo o poder é me dado no céu, na terra e abaixo da terra. Então não tem nada que possa limitar o Todo-Poderoso. Deus te abençoe e você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada e até a próxima. Deus abençoe.